Tia Lúcia, no Gênesis 8, Noé carregou os dinossauros e os peixes na arca? Yuri, meu querido, que boa pergunta a sua. Então, considerando que você perguntou baseado na palavra de Deus, baseado em Gênesis 8, eu também vou te responder baseado em Gênesis, só que no capítulo 7. Mas antes, é importante lembrar o seguinte: você quer saber se os peixes e os dinossauros foram colocados na arca? Você sabe que a arca, aquele barco bem grandão que Deus mandou fazer, era para preservar as espécies terrestres, porque o dilúvio era uma enchente enorme que cobriu toda a terra. E lógico que os peixes não morreriam por causa dessa enchente, por causa do dilúvio, eles seriam preservados, porque peixe vive na água. Em compensação, todos os animais da terra, inclusive os seres humanos, morreriam, exceto aqueles que foram colocados na arca. Pois bem, aqui em Gênesis, no capítulo 7, o versículo 8 e o 9, dizem assim: dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Aqui nesse texto dá a entender que de todos os tipos de animais, aí a Bíblia não coloca os nomes dos animais, mas as espécies, aves, animais imundos, animais limpos, réptil, esses animais, eles entraram. Isso nos dá a entender que o próprio Deus fez com que os animais se dirigissem até a arca, não tendo sido obrigado Noé a sair à caça buscando um por um e colocando lá dentro da arca. Não, ele não teve que fazer isso. Mas os animais foram conduzidos por Deus e aos casais entraram na arca. E lógico que aqui diz todos os animais, inclui também os dinossauros. Certamente Noé não teve que pegá-los, até porque não daria conta, né? Mas eles foram e Noé permitiu que eles entrassem na arca também para que a espécie fosse preservada. A gente sabe que essa espécie entrou em extinção. Algumas pessoas acham que ainda existem em alguns lugares, né, da Terra que nenhum ser humano penetrou ainda, pode ser que tenha, mas a gente não tem certeza de nada, isso é só ideias, são só ideias. Pois bem, mas eu queria usar um outro texto da Bíblia para mostrar para você que provavelmente os dinossauros sobreviveram depois do dilúvio, porque no livro de Jó, no capítulo 41, a gente vê a descrição de um animal muito interessante. Depois você pode ler com mais atenção todo o capítulo, eu vou ler só alguns versículos só para você ver. Aqui no versículo 1 diz assim: podes tu com um anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Isso é Deus perguntando para Jó. E lá no versículo 18, no 19 e no 20, diz assim: cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. Interessante, né? Parece que esse animal descrito aqui não é bem um crocodilo. Até porque você sabe, né, Yuri, que a palavra de Deus, ela não foi escrita originalmente em português, a nossa língua, ela foi escrita primeiro em hebraico e em outras línguas, em aramaico e em grego, e depois ela foi traduzida. Às vezes, nessa tradução, alguma palavra recebe uma outra mudança, um outro nome. E possivelmente, crocodilo aqui não está falando do crocodilo que a gente conhece hoje, né? Mas está falando de um animal. Você percebeu que fala de um animal que do espirro dele sai luz, que salta fogo e fumaça pelas suas narinas? Não fica parecendo que esse animal pode ser ou talvez um dinossauro, ou até mesmo um dragão? Então, esse animal existia no tempo de Jó. Possivelmente esse animal foi salvo, foi protegido durante o dilúvio.
Então, isso nos mostra que, quando Noé construiu a arca, ele preservou os dinossauros. Os peixes não eram necessários, né? Mas, então é isso. Respondendo a sua pergunta, ele colocou sim esses animais dentro da arca, com exceção dos peixes. Respondi, meu lindo? Um grande beijo para você.